pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, terça-feira, dia 19 de julho, o Ibovespa completou, pessoal, 10º pregão consecutivo de alta para o nosso mercado. 0,38 de valorização. Bolsas americanas trabalharam aí em ambiente misto, alta para o Dow Jones e queda para o SP500 e o Nasdaq. Moeda americana no nosso mercado hoje fechou em lados opostos. O dólar comercial fechou com uma alta de 0,28, cotado a 3,25. O dólar futuro fechou cotado a 3.261. Pessoal, fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, mais um dia de movimento comprador no nosso mercado. Pelo giro rápido do mercado que a gente fez hoje ao meio-dia e 40, eles já estavam atuando na ponta compradora para o mercado à vista. Inclusive foi um volume bem baixo, chegou a ser cerca de 8 milhões de reais, e no Ibovespa futuro eles estavam com cerca de 30 milhões de reais na hora que a gente fez o nosso giro. Então quer dizer, eles cresceram essa movimentação no mercado à vista e também cresceram essa movimentação no mercado futuro. Em relação ao dólar futuro, eles estavam com cerca de 18 milhões, permaneceram praticamente no mesmo patamar. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na evolução dos contratos? Eles começaram o dia de hoje com um volume comprador, enquanto a gente fez o que? A gente fez a mínima do pregão de hoje em base horária. A gente chegou a cair aqui praticamente 600 pontos, 575 pontos para ser mais preciso, na primeira hora do dia em relação ao fechamento de ontem. Eles atuaram na ponta compradora, pouco mais de 13 milhões de reais. Depois, na segunda hora, o índice começou a fazer uma recuperação. O que eles fizeram? Eles inverteram a mão de compra para venda, de 13 positivo para 11 negativo. O interessante disso tudo, pessoal, deem uma olhada aqui no preço médio que eles ficaram. Olha, na primeira hora do dia, eles estavam com o preço médio em 56.848. Na segunda hora do pregão, eles estavam com o preço médio de 56.926. Então, quer dizer, nessa primeira hora que eles compraram 3 milhões, 56.848. E quando eles venderam na segunda hora, passaram para o fluxo negativo de 11 milhões, quer dizer, venderam 24 milhões, eles venderam por qual preço médio? 56.926. Praticamente aí 80 pontos de ganho nessa movimentação nas duas primeiras horas do pregão de hoje. Bom, e daí para frente, eles inverteram novamente para a ponta compradora. O índice inclusive teve aí uma evolução ascendente interessante entre 11 e meio-dia, só que a gente ficou aí mais ou menos de lado até 3 horas da tarde, inclusive uma trajetória aí bem lateral. Se a gente for ver aqui de 10 da manhã até 3 da tarde, quer dizer, por 5 horas no pregão de hoje, essa movimentação ficou bem lateral, bem estreita aqui no nosso mercado. E eles, depois que eles inverteram a mão na movimentação de meio-dia, a gente simplesmente percebeu que eles andaram na ponta compradora do mercado aí e fizeram inclusive um topo de fluxo às 5 da tarde em 155 milhões de reais. Bom, isso fez o quê? Uma pressão de alta nos preços, e a gente chegou a fechar o pregão de hoje, que parecia ser um pregão que a gente podia terminar no campo negativo. Depois de 9 altas seguidas para o nosso mercado, a gente conseguiu terminar para o Ibovespa futuro também nesse ambiente positivo em relação ao fechamento de ontem, em 75 pontos. No dólar, pessoal, eles ficaram na ponta compradora durante todo o pregão. Só que a gente tem um problema no dólar, né? A gente teve aí, inclusive, valorização nas duas primeiras horas do pregão de hoje. A gente teve aí 24 pontos de valorização em relação ao fechamento de ontem. Eles estavam na ponta compradora nesse momento aqui, às 11 horas, né? No final desse volume, desse ciclo de alta da moeda americana na nossa bolsa, hoje eles estavam com pouco mais de 10 milhões na ponta compradora. Eles chegaram até dobrar essa movimentação aqui entre 11 e meio-dia. Inclusive, se a gente olhar aqui, meio-dia, eles estavam com 3.290 do preço médio, e a cotação fechou 3.290,5. Então, quer dizer, eles estavam praticamente aí no 0 a 0, por uma movimentação bem extensa na ponta compradora para o dólar, né? Só que a moeda americana engatou uma trajetória descendente até o final do pregão de hoje. E eles permaneceram nessa ponta compradora. É claro que diminuíram um pouco depois desse pico de meio-dia, só que terminaram aí com um pouco mais de 16 milhões de reais na ponta compradora, e isso fez com que o preço médio final deles ficasse em 3.285 e a cotação final 3.260. Tomaram o que? 25 pontos de loss como projeção no intraday do pregão de hoje, o que deu um pouco mais de 6 milhões
mil reais. Para o Ibovespa Futuro, eles terminaram com preço médio de 57,068, como a cotação terminou em 57,475, eles tiveram praticamente aí 400 pontos de projeção de lucro para os contratos do Ibovespa Futuro, que deu um pouco mais de 900 mil reais. Olhando a nossa base diária lá, mais um dia de valorização para o nosso índice, no índice futuro, nosso contrato atinge uma nova máxima, 57.475, e o saldo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no Ibovespa Futuro, né, do contrato cheio, já está aí aproximando de 280 milhões de reais. Lembrando que a gente veio de uma trajetória que chegou a ter um pico de venda de pouco mais de 700 milhões de reais. Se a gente fizer essa soma aqui, significa que eles já recompraram do dia 27 de junho até hoje, pessoal, cerca de 1 bilhão de reais para o Ibovespa Futuro no nosso mercado. Quer dizer, 1 bilhão de reais não é nada mal, e a cotação saiu de 49.900 para hoje fechou cotado a 57.475. No dólar, pessoal, a gente tem aquela mesma questão que a gente está comentando aqui para o mercado. Está funcionando mais ou menos como se fosse um hedge, esses contratos do dólar para o fluxo através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Porque a gente está vendo aí desde o dia 7 uma trajetória descendente na moeda americana. Inclusive a gente chegou hoje a fechar num patamar inferior ao que a gente fechou no dia 14, que a gente fechou em 3.267, a gente fechou 7 pontos abaixo. E agora, qual que é o patamar de preço que a gente tem abaixo aqui? Foi esse fundo que a gente fez aqui no dia 30/6, quando a moeda americana fechou no mercado futuro em 3.240. Então nós estamos distantes aqui 20 pontos dessa mínima do contrato. Só que o fluxo está comprador e ascendente até o momento nos contratos do dólar futuro. Vamos ficar atento nessa movimentação por parte deles, porque nesse movimento até o final do contrato a gente pode ter aí uma possibilidade de um repique na cotação da moeda americana, para eles poderem diminuir aí a projeção de prejuízo que eles estão nos contratos do dólar. Voltando lá para os ativos, a gente teve aí já no nosso giro rápido, percebendo que eles estavam na ponta compradora em Itaú, inclusive eles estavam em Itaú e Banco do Brasil, a gente chegou até a mencionar, eram essas duas ações, né, do setor bancário. Só que no Banco do Brasil, o que eles fizeram, pessoal? Olha, eles inverteram a mão até o final do pregão. Eles estavam com cerca de 9 milhões na ponta compradora quando a gente fez o giro, e eles terminaram o pregão de hoje com 9 milhões na ponta vendedora. Natural, fizeram aí uma realização de lucros durante o pregão de hoje. No caso do Itaú, não. Eles mantiveram-se a ponta compradora, inclusive acrescentaram o Itaú, que estava com cerca de 3 milhões na ponta compradora quando a gente fez o giro, e eles terminaram aí com um pouco mais de 30 milhões de reais na ponta compradora nas ações do Itaú. Bom, na ponta de venda, a gente já tinha percebido que o carro-chefe de venda no nosso giro estava sendo as ações preferenciais de Vale. E a gente conseguiu manter essa mesma projeção por parte deles até o final do pregão de hoje. Eles estavam com cerca de 25 milhões de vendas e eles terminaram o pregão de hoje com pouco mais de 40 milhões de vendas em Vale. Então, quer dizer, tanto a Vale preferencial quanto a Vale ordinária, a gente teve pressão de venda por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, e realmente o ativo refletiu essa movimentação vendedora por parte deles durante o pregão. Bom, dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, a gente teve uma variação média positiva de 1,25. Dos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, a gente teve uma variação média também positiva de 0,11. Então, quer dizer, os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, eles também perderam dinheiro aqui no nosso mercado. Só que essa movimentação da ponta compradora, o que proporcionou? Proporcionou que esse lucro tenha sido maior, cerca de quase 2 milhões de reais, e ajudou a matar esse net positivo que eles ficaram no mercado à vista. Só que, em virtude da movimentação dos contratos do dólar futuro, eles tiveram uma projeção de prejuízo bem extensa, né? Um pouco mais de 6 milhões de reais. Então, se a gente fizesse mata-mata aqui entre o mercado futuro e o mercado à vista, a gente teve aí praticamente cerca de 3 milhões e pouco de projeção de prejuízo entre esses dois mercados. Se a gente unir aqui o mercado de opções, cerca de 2 milhões e pouquinho eles tiveram de projeção de prejuízo no nosso mercado, caso, a gente sempre reitera isso, caso as operações fossem feitas de forma, operações de intraday.
certo, pessoal? E a gente sabe que eles não fazem operações somente de day trade, eles fazem operações com maior prazo no nosso mercado. Já que a gente comentou das opções, vamos comentar lá agora que no caso de Petrobras e Vale, Petrobras estava com um ambiente mais comprador no nosso giro, eles inverteram a mão mais para o final do pregão. Por quê? Porque eles aumentaram o volume vendedor de calls, porque no início do pregão eles estavam com cerca de 200 mil na ponta compradora, só que terminaram o pregão de hoje com cerca de 900 mil na ponta vendedora. E como eles venderam também puts, que é a projeção de alta, a gente teve uma leve projeção aqui, né, de queda para as opções de Petrobras no final do pregão de hoje. No caso de Vale, pessoal, eles estavam na ponta vendedora de calls, mantiveram, inclusive eles acrescentaram cerca de 300 mil, e também na ponta compradora de puts, que é a projeção de queda, eles acrescentaram cerca de 200 mil reais até o final do pregão de hoje. Então a gente teve aí uma posição vendedora nas opções de Petro, nesse final do pregão, que eles inverteram a mão, e Vale, que já estava nessa projeção desde o nosso giro mais cedo, eles acrescentaram essas posições até o final do pregão de hoje. Olhando lá o nosso quadro das opções, hoje eles conseguiram dar aí quase um show perfeito, tá, pessoal? Por quê? Nas opções de Petrobras, as opções que eles atuaram na ponta compradora, eles tiveram aí uma projeção de lucro de 24%, certo? E na ponta vendedora eles perderam dinheiro. Por quê? Projeção de prejuízo aqui de 12,05. Só que nas opções de Vale, eles conseguiram ganhar nas duas pontas. As opções de Vale que eles atuaram na ponta compradora, eles lucraram 11,62. E na ponta vendedora, eles lucraram 14,20. Olha que interessante, as opções que eles estavam atuando na ponta compradora de Vale hoje, pessoal, a gente já percebeu que o ativo sofreu, além do fluxo vendedor no mercado à vista, o que eles atuaram aqui, na grande parte aqui, que eles atacaram as opções na ponta vendedora. A maior parte aqui está aqui com a sigla T. T é o que? T é compra de put, certo? Put se valoriza com a queda do ativo. Então a gente percebe aqui que eles atuaram muito nas puts, né, de Vale no pregão de hoje, sendo que quando eles foram vender, olha aqui, eles estão vendendo H. H é o que? É calls. Então eles atuaram na venda de calls, que é a projeção de queda para o ativo, né, normalmente, e eles conseguiram oferir lucro nas duas pontas no mercado de opções para Vale. Pessoal, vamos voltar aqui para os nossos ativos. Já reiterando, a gente completou hoje o 10º pregão consecutivo de alta no nosso mercado. A gente teve mais um dia comprador por parte deles no mercado à vista e também no mercado futuro. Eles estão fazendo um hedge também na moeda americana, também que eles não são bobos. Só que esse movimento comprador, por enquanto, está fazendo o quê? Está calçando o nosso movimento de alta no mercado brasileiro. Vamos ficar sempre atento para a gente, caso eles mudem o sentido da vela, simplesmente a gente já vai conseguir perceber aqui, e também a gente pode ajustar aí os nossos possíveis stops durante esse rally de alta da Bolsa Brasileira. Pessoal, quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, porque a cada vídeo novo postado vocês conseguem receber um aviso referente ao vídeo, e também, se gostaram do vídeo, dê um joinha lá para poder ajudar o nosso canal a ficar mais popular no meio do YouTube. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo boletim.